Abre a sua Bíblia Sagrada no livro de Mateus 12, o verso é o de número 22, e 23 e 24. Mateus 12, 22, 23 e 24 também. Quem está alegre diz aleluia. Diz graças a Deus. Mateus, o capítulo é o de número 12, o versículo de número 22 em diante. Estamos ainda dentro da grande campanha de cura divina, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 22, é uma promessa feita a Israel, e cabe muito mais a nós em Cristo Jesus, receber as bênçãos de Deus, a cura, a libertação e o perdão de todos os nossos pecados, aleluia. Ele pereceu no Calvário, para que os nossos pecados não fossem computados diante de Deus. Oh, maravilha, sim ou não, meus irmãos? Os nossos pecados não são computados diante de Deus por causa da sua morte lá na cruz do Gólgota. Quem achou diz aleluia. Fala, Senhor Jesus, eis em minhas mãos a sua palavra, que é abençoadora sobre a minha vida nesta noite. Me abençoa, Senhor. Me abençoa, Senhor, conforme a sua palavra. Leiamos, meus irmãos, Mateus 12, 22, que diz: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Bom, meus irmãos, pode tomar o seu assento, estende a mão direita para o céu, fala: Senhor Jesus, recebo, mais forte, recebo de bom grato a sua palavra ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Observe, meus irmãos, que Jesus aqui está iniciando o seu ministério, o seu tríplice ministério. Observe que trouxeram um endemoniado, ele era cego e mudo também. A sua cegueira e a sua mudez vinha por causa do estado caótico que ele se encontrava, endemoniado, possesso, escravizado e acorrentado por Satanás. Porque Satanás muitas das vezes traz males, doenças, enfermidades, todo tipo de desgraça e de sofrimento sobre a face da terra. De tal forma que nós precisávamos de um Salvador, de um Messias, de um libertador completo, total, que ele realizasse milagre não só no corpo físico, que ele fizesse sinais não só no corpo físico, mas que ele também resolvesse a problemática espiritual do povo, que era a questão do pecado. E aqui ele fez e realizou esta obra gloriosa, grandiosa e tríplice. Ele curou o endemoniado, curou a sua cegueira, curou a sua mudez, expulsou o seu demônio, concedeu ele paz, graça e libertação, porque era um libertador total e completo. Observe. Mas a grande multidão começou a entender, começou a compreender. Eles olharam lá para trás, para as profecias do profeta Isaías, e disse: ó, Deus prometeu enviar sobre nós o Messias, um grande libertador, um grande salvador, que salvaria o povo de Israel, não somente dos seus pecados, não somente das suas transgressões, não somente das suas mazelas, não somente das suas enfermidades, não somente da morte, não somente do inferno, mas ele seria um salvador total e completo. Ele teria uma tríplice coroa sobre a sua cabeça. Ele seria rei, ele seria profeta, ele seria sacerdote também. Ele reinaria sobre o povo, ele profetizaria e Deus cumpriria, e ele ia intervir como sacerdote poderoso entre Deus e o povo, trazendo todos os benefícios divinos sobre este povo. Talvez este possa ser o Messias de Israel. Observe, o povo começou a entender, começou a desconfiar. O Espírito Santo de Deus começou a pairar sobre toda a multidão, abrindo-lhe os olhos e o entendimento, abrindo-lhe o coração, porque ali estava um feito,
ali estava um endemoniado, ali estava um cego, ali estava um mudo, ali estava um acorrentado, ali estava um escravizado, e Jesus de Nazaré resolveu todos os seus problemas numa só palavra, num só ato, numa só libertação. O povo admirou, o povo ficou escandalizado, o povo saltou, glorificou a Deus e disse: talvez aí está o Messias de Israel, aquele que Deus prometeu para nós. Ah, meus irmãos, mas aí os fariseus, né, as seitas religiosas, disse: não, calma aí. Porque, meus irmãos, estavam muito cômodos para ele, né? Eles eram os fariseus, era a seita que mandava no templo, eram os que recebiam as ofertas, eram os que recebiam os dízimos, o que organizava e administrava todo o templo, todo o sistema ritualístico. Entrava rios e rios e rios de dinheiro. Observe, eles eram tratados como reis, eram tratados como heróis, eram tratados como grandes homens, como mestres, como os rabi e tudo mais. E observe que agora o povo estava dando as costas a ele, dando descrédito à sua religião, dando descrédito à sua pregação, dando descrédito tudo quanto eles falavam, estava voltando para Jesus de Nazaré, porque Jesus era um poderoso, grandioso libertador. O reinado estava sobre os seus ombros, o messiânico divino de Israel estava sobre os seus ombros, a graça de Deus estava sobre ti. Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus no Rio Jordão, aleluia, para fazer justamente esta obra específica e especial, e eles não estavam nada contentes com isso. A inveja saltou-lhe ao coração. Você não precisa ter nada. Você não precisa ter carro, você não precisa ter casa, você não precisa ter bom emprego, você basta ser espiritual. Se você for espiritual, você vai arrumar confusão. Se você for espiritual, você vai arrumar oposição. Se você for espiritual, alguém vai lhe invejar. Você pode dizer: mas eu não sou ninguém, eu não tenho nada, não tenho status, não tenho dinheiro, não tenho estudo, não tenho nada, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Isso, aleluia, e coloca inveja nas almas, nas vidas, nos corações. Os espirituais sempre vai ter contenda contra os carnais, e os carnais sempre vai invejar e se oposicionar aos espirituais. Foi assim com Caim e Abel lá no princípio. Foi assim com Davi e os seus filhos lá também, no velho Israel. Foi assim com Moisés e todos aqueles filhos de Corá, Datã, Abirão, que se levantou contra eles, e vai ser assim, aleluia, todos os dias. Olha, se nós temos uma pequena porção do Espírito, já somos invejados, quanto mais Cristo Jesus, que era cheio da graça de Deus, os 7 Espíritos de Deus estavam sobre ele. Então os fariseus começaram a difamar o seu ministério, dizendo: não, calma lá. Isso não é filho de Davi. Esse não é o nosso Messias. Esse não é o prometido. Observe, tentando descaracterizar o seu ministério. Disse: esse aí, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Ele tem um pacto com Satanás. Observe, a blasfêmia dos fariseus. Ele tem um pacto com os demônios. Ele tem um pacto com os principados. Ele tem um pacto com o próprio chefe dos demônios, com o próprio Beelzebul. É por isso que ele expulsa demônios. Jesus disse: ora então, e vocês expulsam por quem? Porque os fariseus também tinham alguns exorcistas entre eles que expulsavam os demônios. Observe, não era só Jesus que expulsava demônios ali. Existiam outras pessoas também que expulsavam demônios, além de Jesus. Ele disse: então, e os seus filhos expulsam por quem? Eles também são de Satanás? Eles também estão comunados com Satanás? Estão associados a Satanás? Eles também são de Satanás? O poder que eles exercem sobre os demônios também é o poder de Satanás? Então eles mesmos vão te levantar contra ti no juízo para vos condenar. Observe, Jesus usou a mesma teoria que eles usavam, e disse: vocês também expulsam. E vocês expulsam por quê? Vocês também são dos demônios, então vocês, fariseus, são dos demônios também.
Porque os seus filhos, os seus associados, os seus servos também expulsam o demônio justamente como eu. Agora eu falo para vocês, se eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo de Deus, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é lógico que o reino de Deus começou a ser implantado na terra dos viventes, porque o Rei dos Reis está no vosso meio. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Observe que Jesus tinha começado o seu ministério e já começou a difamação. Entende? Começou a difamação. Porque Satanás vai usar sempre os carnais para se opor à sua vida, ao seu ministério. Os carnais vai sempre estar à disposição do diabo. Observe. Os carnais que não têm o Espírito Santo de Deus sempre vai receber a seta maligna. Sempre vai inflamar a sua alma e o seu coração contra os servos e a serva de Deus. Mas o importante é que a obra continue. O importante é que os demônios sejam expulsos. O importante é que os enfermos sejam curados. O importante é que o evangelho seja predicado em toda a face da terra, para que todos venham ter esta bendita oportunidade de receber a Jesus como seu único e grandioso libertador. As grandes multidões, meus irmãos, até começaram a declinar. Mas logo ele disse não. Inverteram a situação, né? É a tal da fake news, né, meus irmãos, do século XXI? É a tal da fake news. Vem uma verdade e eles colocam um monte de mentiras sobre aquela verdade. Para tentar apagar a verdade. Para tentar disseminar a verdade, aniquilar a verdade, coloca a mentira na frente, uma mentira no meio, uma mentira atrás, uma mentira por cima, uma mentira por baixo, distorce para lá, distorce para cá, mas não tem jeito contra a verdade, ninguém pode prevalecer. Ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho e sou a vida. Para você matar a verdade, você vai ter que matar Jesus de Nazaré em pessoa. Para você se levantar contra a verdade, você vai ter que se levantar contra Jesus de Nazaré em pessoa. Ele disse, eu sou a verdade, aleluia. Não qualquer verdade, mas a verdade da vida. Não qualquer verdade, mas a verdade da salvação. Não qualquer verdade, mas a verdade que leva para o céu. Para você matar a verdade, você tem que atirar no peito de Jesus de Nazaré e derrubá-lo por terra. E isto é impossível. Ele tem um corpo poderoso, glorioso, imortal, intocável. Amém, meus irmãos? A salva de palmas para ele, que ele merece. Maravilha. E observe então que os fariseus disseram, não podemos perder o nosso lugar, né? A gente não pode perder a nossa bonança. A gente não pode parar de reinar, porque eles estavam sentados na cadeira de Moisés. Observe. A cadeira era de Moisés, foi repassada para eles. Eles é que comandavam a lei. Eles é que administravam a lei. Eles é que transmitiam a lei. Eles que ditavam a lei. Isso pode, isso não pode. Isto é lei, isto não é. Isto deve, isto não deve. Isto condiz com a palavra de Deus, isto não condiz. E o povo todo estava alienado debaixo, aleluia, desta escravidão, até que Jesus de Nazaré veio e começou a realizar milagres na prática, sinais na prática, maravilhas na prática. Não era só palavra, não era só expressão lançada, mas era milagre, era cura, era libertação, era transformação, era vida, era paz, era alegria sobre as vidas e sobre os corações. Milagres, sinais na prática, Deus operando a intermédio de Cristo Jesus. Observe, meus irmãos, é fácil você pregar, é ou não é? Qualquer um pode pregar, a Escritura e prega. Mas para ver Deus operar, aí já é outros 500. Para Deus fazer, para Deus concretizar o que você prega, para Deus confirmar o que você prega, aí já é outros 500.
Aí você precisa de algo mais de Deus. Aí você precisa de ter o Espírito Santo de Deus. Aí você precisa de ter o aval de Deus. Aí você precisa de ter a autoridade de Deus. Aí você precisa realmente ser homem e mulher de Deus para você falar e Deus agir, para você orar e Deus operar, para você clamar e Deus lançar Satanás por terra. Isso que Jesus fazia. Os fariseus pregavam, mas os demônios não saíam. Os fariseus pregavam, mas as enfermidades não iam embora. Os fariseus pregavam, mas Satanás não arredava ao pé. E Jesus pregava, expulsava, expelia e abençoava todo o povo. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Isso é que é importante, meus irmãos. Porque o amor por expressão é fácil, né? Você manda um zap lá e diz eu te amo. Você manda uma mensagem e diz eu te amo. Observe. É bom demais, eu não é? Mas na prática, e na era do sofrimento, e na hora da dor, você estará lá também? E é isso que Jesus fazia na prática. Para dizer, ó Jesus, Deus cura. Mas cadê a cura? Para dizer, ó Deus abençoa. Mas cadê a bênção? Para dizer, olha Deus, manda a chuva do céu. E cadê a chuva? Pareceu dizer, ó Deus, expulsa os demônios. E cadê a libertação? Ou você acha que eles não pregavam também? Dessa mesma forma? Sim. Mas e cadê a cura? Na prática, na real, na íntegra. Não fazia. E quando o povo viu e percebeu os milagres, os sinais, que percebeu o poder de Jesus excedeu o poder dos demônios, então ele disse, é o Messias. É aquele que Davi, aleluia, que Deus prometeu sobre a família de Davi, que não faltaria um rei sobre o trono de Israel, aleluia, da linhagem de Davi, seria um rei davívico e messiânico, cheio de poder, de unção, teria uma tríplice poder sobre a sua cabeça, não só uma unção de rei, não só uma unção de sacerdote, mas uma unção de rei, de sacerdote, e uma unção, meus irmãos, de profeta também. Observe, eles começaram a entender, a compreender. O Espírito Santo começou a abrir-lhe os olhos. Mas, o que aconteceu? O que aconteceu é que logo veio a oposição. O fariseu tentou reverter, lançou a fake news, disse, não, calma lá. Ele não está cheio de Deus, ele está cheio de demônio. Esta operação não é uma operação divina, é uma operação de Satanás. Aí Jesus disse, ó, esse tipo de blasfêmia não tem perdão. Entende? Por quê? Porque é uma blasfêmia que está dentro de um parâmetro eterno. Tudo quanto Deus faz na vida do homem é através do Espírito Santo. Nada Deus faz na sua vida se não for através do Espírito Santo. Toda ação interna e externa, dentro da sua alma, dentro do seu coração, é através do Espírito Santo. Nada Deus faz, a não ser o Espírito Santo foi colocado para isso, para fazer esta ação, para ter essa interação internamente e externamente sobre a sua alma. Tudo é feito através do poder do Espírito Santo na vida do crente. Entende? De tal forma e de tal maneira que Deus não faz nada, absolutamente nada, não há uma operação divina sobre ti, se não for através da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo faz todas as coisas, interna e externamente. E se você se levantar contra esse ser, se você for contra esse ser, se você refutar esse ser, você não tem mais nenhum tipo de esperança, nem aqui, nem na China, nem na eternidade. Observe. Por quê? Porque toda ação divina em sua alma, em seu coração, se há arrependimento, se há clareza, se há poder, se há unção, se há sabedoria, se há graça,
se é a cura, se é a revelação, se é sonho, se é a visão, não interessa a ação divina, é o Espírito Santo que coloca na sua vida, na sua alma, no seu coração. Todos os dons, todas as dádivas vêm através do Espírito Santo. Ele diz: se vocês se voltarem contra mim, até terão perdão, mas se vocês se voltarem com o Espírito Santo, não terão como ter perdão, porque toda ação divina sobre vós só pode vir através do Espírito Santo de Deus. O novo nascimento se dá pelo Espírito Santo, os dons espirituais se dá pelo Espírito Santo. Não tem nada que Deus possa fazer em sua alma e em sua vida, a não ser pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E esta ação não é uma ação de demônios, é uma ação do próprio Espírito Santo. Esse demônio saiu, esta mudez saiu, esta cegueira saiu, porque o Espírito Santo arrancou, porque o Espírito Santo curou, porque o Espírito Santo deu voz, porque o Espírito Santo deu visão, porque o Espírito Santo amarrou este demônio, lançou ele no abismo e colocou este homem em liberdade. Toda ação de Deus sobre a vida do homem é através do poder divino do Espírito Santo de Deus. Não cometais essa blasfêmia. Observe. Porque eles estavam tão voltados, tão revoltados, tão envolvidos a acabar com o ministério de Jesus, que eles nem a perceberam. Que estava cometendo um pecado mortal, uma blasfêmia mortal, né? Às vezes acontece conosco também. A gente fica com tanta raiva, com tanto ódio do irmão, que a gente até esqueceu que ele é ungido. Até esqueceu que é o pastor da igreja. Disse: vamos matar o pastor. Outro é o pastor, se a gente matar, a gente morre também. Nem lembra, disse: não, vamos matar. Aí você nem lembra que é um homem de Deus. Você nem lembra que é uma mulher de Deus. Você fala aí, peia. Quando pensa que não tem 12 legiões de anjos atrás de você, e mais 4.000 demônios. Isso que aconteceu. Entende? Você está tão revoltado, você está tão afincado contra a pessoa que nem se deu conta que ele é um homem de Deus, que ele é uma mulher de Deus, que o mesmo Espírito Santo de Deus que está na sua vida, está na vida dela também, né? Observe, meus irmãos, assim aconteceu com os fariseus. Ele estava tão envolvido em destruir o ministério de Jesus, e não era só Jesus, se fosse outro se levantasse, ele também levantava. Paulo não veio, eles também não foram com o ministério de Paulo. Pedro não se levantou, eles não prenderam a Pedro e a João, prenderam a Pedro e a João. Depois Paulo se levantou, os fariseus saíam de outras cidades, do seu território, da Judeia, da Pérea, da Galileia, e aí em outros países, na Galácia, e em todos os lugares, atrás dos cristãos. Observe. Por quê? Porque eles eram secos do Espírito Santo de Deus e não tinham o Espírito Santo de Deus, mas os cristãos eram cheios do Espírito Santo de Deus, porque o próprio Cristo Jesus, como sumo sacerdote, extremo de as mãos, se derramou sobre nós a unção, a graça e o poder que ele havia prometido que derramaria. Ele é nosso rei, mas também é o nosso sumo sacerdote que derrama a unção, poder e Deus sobre a nossa vida. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Oh, maravilha! E é justamente o ministério que ele exerce agora. O ministério que ele exerce agora. Ele veio como profeta no seu ministério terrenal e nos deixou o seu evangelho. Observe. Profetizou, ensinou e deixou para nós o seu evangelho. Ele montou num jumentinho, observe, e adentrou a Jerusalém, sendo clamado: Hosana, 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 aquele que vem em nome de Davi. E foi coroado pelo povo naquele dia também. E agora ele está no seu ministério de sumo sacerdote, aquele que pega de Deus os dons e derrama para nós, que pega de Deus os benefícios e derrama para nós, que pega de Deus as bênçãos e derrama para nós, que pega de Deus o seu Espírito e derrama para nós, de tal forma e de tal maneira que ninguém pode receber o Espírito Santo de Deus se não receber pessoalmente a pessoa de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo está na mão dele, o poder de Deus está na mão dele, a unção de Deus está na mão dele, a autoridade de Deus está na mão dele.
Tem muitos judeus que creem em Deus somente, mas não podem receber o Espírito Santo. O Espírito Santo está na mão de Jesus de Nazaré. Tem muitos outros religiosos que creem em Deus somente, mas não podem receber o Espírito Santo de Deus, porque Deus concedeu a ele para que ele desse para nós. Por isso, o seu ministério de sumo sacerdote. Ninguém poderia receber uma bênção se Arão não entrasse no Santo dos Santos no dia da expiação para conceder dons e bênção ao povo. E perdão o povo por mais humano. Somente Arão tinha este poder, somente Arão tinha esta autoridade, somente Arão tinha esta autorização. Assim também no século 21, hoje, nós estamos debaixo do sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, e somente ele tem este poder, essa autoridade e esta autorização de pegar de Deus e conceder para nós, seja bênçãos materiais, espirituais, financeiras e eternas. Só ele tem esta condição, porque ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso rei também, ele também é o nosso profeta, que deixou o seu evangelho para que pudéssemos pegar as vidas e as pessoas. Observe que a gente tem muitas profecias, mas quando você fala que saiu da boca de Jesus de Nazaré, você diz não, aí parece que é mais autêntico do que as outras. Não que seja, né? Mas que parece que é. Diz não, saiu da boca de quem? Foi o próprio Jesus que falou. Você diz, então calma. Calma aí, né? É como se os outros tivessem propensão de errar. Como se Pedro tivesse propensão de errar nas suas profecias. É como se Paulo tivesse propensão de errar nas suas profecias, né? Não tem, mas você disse, foi o próprio Jesus de Nazaré. Então a água parou, porque ele tem um sacerdócio profético sobre a sua vida, e o povo começou a entender e compreender. É este o rei dos judeus? É este o profeta dos judeus? É este o sumo sacerdote dos judeus? Pode dizer, disse, não, calma lá. Calma lá, este não. Este aí tem associação com Satanás. Observe. Esse aí é um blasfemador. Ele é amigo de Beelzebul. Ele tem uma amizade com o príncipe dos demônios. Observe. Para difamar o ministério. Para difamar a obra divina. E assim também tem muitos dos meus irmãos no século 21. Né? Muitas pessoas não conhecem o Evangelho, não amam o Evangelho, não gostam do Evangelho. São carnais e tentam difamar o nosso ministério, dizendo, não é de Deus, não pertence ao Senhor, não é de Jesus, não é falso profeta, não só prega, não, meus irmãos, aleluia. É claro que vai acontecer, e tem que acontecer oposição sim, porque nós estamos no caminho certo, nós estamos pregando o Evangelho, nós temos a doutrina de Deus, nós temos a graça de Deus, e os demais, aleluia, que não tem que se opor, tem que difamar, tem que levantar, tem que pelejar, porque nós somos de Deus, e nós somos espirituais em Deus. E os demais? A gente não sabe. Né? De onde recebeu o Evangelho? O Evangelho, meus irmãos, é uma herança. Uma vez eu perguntei para um rapaz, eu disse, você recebeu o Evangelho de quem? Ele disse, como assim? Pergunta estranha. Eu digo, sim. O Evangelho é herança. Você não pode cair de paraquedas no meio da igreja. Alguém tem que interceder por você, para você chegar lá. Alguém teve que pregar para você chegar lá. Alguém tinha que ter a verdade em sua alma, para pregar a verdade para você chegar lá. Você não pode vir pela mentira. Você não pode vir pela porta larga. Você não pode vir pelas igrejas mundanas, você não pode vir pelo catolicismo, você não pode vir pela macumbaria, nem pela umbanda, você tem que vir pelo Evangelho verdadeiro, pela verdade. Observe. O Espírito Santo tem que estar atuando naquela alma, naquela vida, no pregador.
naquela igreja, naquela congregação, naquele grupo. O Espírito Santo tem que estar sobre eles para que você venha receber a verdade. Você não pode receber a verdade senão pelo evangelho da verdade. Quem está entendendo diz aleluia. Aí muita gente caiu de paraquedas no meio do evangelho, diz: olha, eu sou salvo, olha, eu sou profeta, olha, eu sou homem de Deus, olha, eu faço. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Jesus de Nazaré foi chamado, foi ungido e cheio do Espírito Santo para cumprir aquela missão. Assim também sou eu e você. Tem que ser chamado, tem que ser ungido e abençoado e escolhido a ponta de dedo por Deus. Não vai cair de paraquedas e dizer: não, eu sou de Deus. Não, não é assim que funciona, não. Fosse assim era fácil, né, meus irmãos? Todo mundo era crente. Não, você tem que ser escolhido. São muitos chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama até muitos, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque Deus, através da igreja, vai chamar outra igreja. Existem duas igrejas. Existem dois Israéis. Um Israel é chamado de dentro de outro Israel. É a menina da menina dos olhos de Deus. Uma igreja é chamada de dentro de outra igreja. É a menina da menina dos olhos de Deus. Dentro da grande multidão de igreja, Deus ali dentro ainda vai escolher os seus. Não é porque a igreja quer de Deus, não. Não é porque Israel quer de Deus, não. Fosse assim era bom, né? Era fácil demais, era não era? Mas não. De uma igreja, Deus chama outra igreja. De um Israel, Deus chama outro Israel. Existe uma falsa igreja, uma verdadeira igreja, um falso Israel e um verdadeiro Israel. E o verdadeiro Israel é que tem o Espírito Santo de Deus. E a verdadeira igreja é que tem o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, dado e doado pela pessoa do Cristo Jesus. Tá bom, meus irmãos, por hoje? Oh, maravilha!